Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia! Quais tendências de alimentação estão surgindo durante o isolamento social e devem permanecer? Você, produtor rural, precisa saber. E o pesquisador da Embrapa, Mário Seixas, vem contar tudo. E quando um animal está comendo bem, mas não absorvendo os nutrientes? O especialista em suplementos, Eduardo Trevisol, vem dar dicas para nós. Falando em nutrição, vamos conhecer mais sobre o ovo de codorna no quadro Criar é Ciência. Tem ainda as notícias do setor e a previsão do tempo. Vamos começar? E agora? A Epagri está orientando produtores rurais de Santa Catarina que sofreram com os vendavais dessa semana e tem financiamentos via Pronaf, ou seja, da agricultura familiar, a acessarem o Seguro Agrícola Proagro. Também está sendo recomendado o uso de políticas públicas existentes para a reabilitação da infraestrutura, aproveitando o Plano Safra já 2020-2021. A Epagri, que é o órgão do governo de assistência ao agronegócio, registra perdas nas cadeias produtivas de aves, suínos, leite, alho, frutas, fumo, erva mate, banana, palmito, arroz, reflorestamento e plantas ornamentais. Conforme levantamento, zonas rurais dos municípios de no mínimo 31 regiões reportaram perdas em residências, galpões, implementos e equipamentos. A rede de energia elétrica também foi comprometida. Agora é oficial, o Ministério da Agricultura confirmou, além da China, Hong Kong, que é uma cidade-estado parcialmente independente da China, também suspendeu importações do Brasil, especificamente da Aurora Alimentos, frigorífico que fica em Santa Catarina, no município de Xaxim, e seria o responsável pelo envio daquela carga de asas de frango, no qual as embalagens estariam contaminadas com o novo coronavírus. O Ministério da Agricultura já trabalha para reverter a situação. E agora vamos conversar com o Mário Alves Seixas, pesquisador da Embrapa, que já está conectado com a gente e traz novidades sobre um novo estudo que foi feito pela Embrapa. Estão analisando aí, hein, Mário? Quais tendências dessa nossa época de pandemia, né? Porque a gente mudou muito os costumes alimentares, por exemplo, devem permanecer, né? Bom dia para você. Bom dia, Pablo. Bom dia, equipe do programa Ligados e Interligados. Muito bom dia também a todos os telespectadores deste programa. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês e poder dialogar e trocar ideias sobre estudos estratégicos em andamento para o agro brasileiro. Você tem razão. A pandemia da Covid-19 causou uma série de estresse nos sistemas alimentares globais, e isto está muito claro. Você acabou de dar o exemplo da suspensão da aquisição de asas de frango por parte de China e de Hong Kong, e tudo isso se encaixa em megas tendências que vão além, posteriormente, da epidemia da Covid-19. Se você me permite, Paulo, eu citaria pelo menos umas 4 ou 5 mega tendências que têm muito a ver com o momento de hoje e que continuarão no futuro. Por favor. A primeira mega tendência, eu diria, que é justamente um link com o que você acabou de falar sobre asa de frango, que é uma maior interface entre a saúde humana, as tecnologias e os sistemas alimentares. Hoje em dia, as populações, quer seja populações de países desenvolvidos ou em desenvolvimento, procuram alimentos muito mais sadios
para evitar uma possível contaminação como reflexo da pandemia da Covid-19. Isso já se via, né, professor Mário, há algum tempo, né, da população está buscando aí por produtos mais naturais, né, ou que se dizem mais naturais, né, quanto menos intervenções do homem, melhor. E com essa pandemia ficou ainda mais latente pelo jeito, né, todo mundo ficou mais preocupado ainda com a saúde. É perfeita essa observação, Paulo, porque todo aquele componente anterior de doenças como obesidade, que é um mal tremendo da humanidade, a obesidade, diabetes, câncer, etc. Todas essas doenças que já existiam e que os sistemas alimentares procuravam ajustar alimentos probióticos ou mais, digamos assim, mais funcionais, sadios, né? E mais funcionais, hoje em dia tem o agravamento do vírus da pandemia. É muito difícil e nós sabemos que o Brasil é um grande exportador do agro mundial, mas é muito difícil manter toda esta qualidade quando nós temos um vírus onipresente no mundo inteiro. Então, é uma mega tendência que vai extrapolar essa época que nós estamos agora e que empresas como a Embrapa têm a obrigação de levantar, de estudar, não para daqui a 1 ano, mas para daqui a 10, 20 anos, justamente para orientar o sistema alimentar brasileiro. Uma outra mega tendência, se você me permite, diz respeito a uma série de inovações tecnológicas que tem muito a ver com o desenvolvimento da nossa agricultura, que vem a automação, a robótica, a hiperconectividade. Hoje em dia nós ainda sabemos que muito dos desenvolvimentos de drones, etc., não podem estar sendo utilizados condignamente em várias áreas rurais do Brasil, como outros países, mesmo na Ásia, devido à baixa conectividade no setor rural. Mas é uma tendência, sim, que a automação, a robótica, a hiperconectividade seja obrigatória para todo o país, para todo o globo. Uma outra mega tendência, se você me permite, 2 outras que eu gostaria de mencionar, é a questão das futuras gerações. Os nossos filhos, os nossos netos, eles têm uma propensão muito maior, e isso está visto em todo o mundo, em consumir outras formas de alimentos. Então, compete à Embrapa, e isto depois eu posso conversar mais para frente com detalhes com vocês. Mas uma diversidade mesmo? Como? A gente fala uma diversidade de culturas mesmo? A gente está comendo outros tipos de grãos? Não, nós não estamos falando isso. Nós estamos falando de uma transição proteica, onde grandes companhias, startups e grandes companhias tradicionais, inclusive da produção de carnes, estão entrando violentamente em áreas que antes era inimaginável. Ou seja, as proteínas de origem vegetal, e aqui nós temos originárias de plantas, evidentemente, e nós temos companhias como a JBS, a Marfrig, a própria BRF, todas as grandes marcas já, né? E o que eu acho muito engraçado disso, até, professor, sabe por quê? Às vezes o produtor rural ele tinha uma certa resistência mesmo, né? Isso é modismo, agora querem fazer a carne vegetal, a gente produz carne de verdade, vamos continuar assim. Mas aí a indústria, que lógico, não dá um passo sem estratégia, tá certíssima, né? Para que todo o setor ganhe, de repente diz, olha, sim, vamos continuar produzindo com você, processando o seu produto, mas a gente também precisa da carne vegetal. E aí o produtor é obrigado a produzir, né? Mesmo que ele achava que antes era um modismo, ele vai ser obrigado a produzir aí uma diversidade maior agora de produtos. Exatamente, isso abre inclusive oportunidades para grãos produtores de proteína, como as ervilhas, o grão de bico,
Ou seja, são proteínas vegetais que acabam sendo incorporadas e desenvolvidas com uma textura e sabor que se aproxima muito da carne animal. Com isso, você vai diminuir, queira ou não, você vai diminuir toda uma pressão ambiental, não somente pela eliminação de gás metano dos animais, mas também de uma degradação ambiental que nós estamos vendo que os olhos do mundo já estão focados em cima de mudanças climáticas e degradação ambiental. Esta é uma tendência que eu diria para vocês importantíssima, haja vista que não só startups estão se dedicando a isso, mas as grandes corporações brasileiras, como é o caso da Marfrig, da JBS, da BRF, da Superbom, e uma fazenda modelo que se chama Fazenda Futuro, que nada mais é do que uma startup, que está desenvolvendo uma série de hambúrgueres, etc., eminentemente vegetais, baseados em plantas, mas com sabor, textura absolutamente idênticos a das carnes de origem animal. Muito Isso legal, é ruim para a pecuária? Não é ruim para a pecuária. Tem que se adaptar, né, professor? Exatamente. Você abre outras oportunidades para outros produtos do agro brasileiro. Tem mais uma novidade aí. Falta mais uma, né? Exatamente. Que é a ascensão dos consumidores idosos e a questão do comércio eletrônico e aplicativo. Nós sabemos que hoje, muito embora o Brasil seja um país jovem, mas as taxas de natalidade decresceram e as populações seniors, como eu, estão tendo uma vida, uma longevidade muito maior. Com isso, você abre um outro nicho no sistema alimentar, que são os consumidores idosos e a nova forma de consumir estes produtos sem se expor do lado de fora na rua com relação à Covid-19 e por aí vai. Nós temos o comércio eletrônico que está tendo um desenvolvimento exponencial, impressionante, quer seja na zona rural como na zona urbana, e o uso de aplicativos digitais para você buscar os alimentos que você precisa. Você já está entrando os aplicativos digitais para o uso de insumos para o agro, onde você não precisa mais receber o vendedor do insumo na sua propriedade, você mesmo toma essa iniciativa através do comércio eletrônico e dos aplicativos digitais. Então, quando nós falamos sobre grandes tendências do sistema alimentar global, Brasil incluído, nós temos uma ascensão do consumidor idoso e uma multiplicação das oportunidades do comércio eletrônico e dos aplicativos digitais a serviço do agro e do sistema alimentar mundial e brasileiro. Muito legal, Mário. Muito obrigado por essas informações aí. E agora nos resta aqui ficar de olho, acompanhar e trazer sempre cada vez mais informações, dicas para os produtores, então, produzirem dessa forma aí que o Mário trouxe novidades para a gente, como sempre. Muito obrigado e te espero numa próxima aí com mais pesquisas. Muito obrigado, Pablo, e já te adianto que já está em andamento, talvez para o mês de setembro, vai ficar pronto para o final de setembro, todo um trabalho que está sendo levantado a nível mundial, que eu estou fazendo sobre transição proteica, que é uma mega tendência que tem como grande foco as startups e as grandes companhias que eu acabei de citar, onde o Brasil se destaca sim. Nós temos a JBS e a Marfrig, que já são multinacionais, com grande destaque no desenvolvimento de tecnologias, e a Embrapa pode colaborar muito para o agro brasileiro nesse sentido. Vamos colaborar, então. Nós aqui também. E muito obrigado por essa oportunidade, Paulo. Obrigado, meus agradecimentos. Um abraço. E o Ministério da Agricultura da China informou que houve evolução com a vacina contra a peste suína africana desenvolvida pelo Instituto Harbin. De acordo com a instituição, as cepas estão prontas para testes clínicos expandidos e também de produção.
Informou ainda que durante a fase de testes inicial, a vacina foi aplicada em leitões e porcas observados por 20 semanas e não houve anormalidades clínicas. A taxa de proteção imunológica das diferentes doses dos grupos vacinados foi superior a 80%. O Instituto já trabalha no certificado de segurança e registro da vacina de acordo com os procedimentos legais. Que bom, né? Vamos fazer um intervalo, depois falar sobre os suplementos alimentares para os animais. Quais existem, quais os melhores, você vai saber já já. Você sabe que por mais que a gente coma tudo direitinho, às vezes falta alguma vitamina no corpo, né? Nessa época de isolamento social, por exemplo, a gente pega pouco sol e fica com deficiência de vitamina D. É verdade, tem muito médico indicando a vitamina D em gotas, por exemplo. E sabia que, mesmo que você coma bem, nem sempre o seu corpo está absorvendo? Pode ter algum distúrbio aí, cada corpo tem as suas particularidades, né? Assim como na parte de fora, que a gente também é diferente um do outro. Com os animais também é assim, e quando tem um outro meio diferente aí, um outro animal aí diferente na granja, né? Que não engorda bem, pode contar que ele precisa ser olhado com mais carinho, ver se tem algum probleminha. Muitas vezes os suplementos alimentares ajudam. Vamos ver na reportagem. Oi, Pablo, bom dia para você, bom dia a todos. A suplementação supre as deficiências de nutrientes. O cálcio e o fósforo são os minerais mais importantes para o desenvolvimento das aves. Já para os suínos ganharem peso com saúde em todas as fases de produção, são necessárias diferentes vitaminas que desempenham diversas funções no organismo. Vamos entender melhor como a suplementação pode melhorar o desempenho dos animais nas granjas e quais são as possibilidades dos produtores. O milho e o farelo de soja são as bases da alimentação dos suínos. É mais ou menos assim: 75% é milho, energia, e 21% farelo de soja, proteína. Só isso é suficiente? Não. É recomendável incluir aí um núcleo vitamínico mineral, composto por cálcio, fósforo e vitaminas, que correspondem aos 4% restantes. São muitas as vitaminas que um suíno precisa receber, como as do complexo A e B, além da vitamina D. Elas estão relacionadas à prevenção de doenças, à função reprodutiva, entre outras funções. Já em relação à dieta das aves, as vitaminas são indispensáveis para todas as funções fisiológicas: crescimento, desenvolvimento muscular, manutenção e reprodução. Como grande parte das vitaminas não são sintetizadas pelos animais, a suplementação diária em pequenas quantidades faz toda a diferença. Estamos falando dos polivitamínicos dissolvidos em água ou dos compostos orgânicos via ração, que tornam a alimentação das aves mais eficiente sem elevar significativamente os custos dos produtores. As vitaminas também melhoram a imunidade das aves e, consequentemente, ajudam a garantir a qualidade do produto final, a carne que comemos. Os produtores devem priorizar a suplementação, especialmente se os animais enfrentarem algum desafio sanitário que interfira no consumo de ração, como falhas no manejo da temperatura nos galpões. Anote aí as vitaminas que devem fazer parte da alimentação das aves: vitaminas A, E, K, C, vitaminas do complexo B e vitamina D, que tem a função de manter estáveis os níveis de cálcio e fósforo no organismo. A deficiência de cálcio resulta em problemas como ossos e bicos frágeis. Cálcio e fósforo são reguladores da ingestão de alimentos. Mas atenção, a deficiência de qualquer uma das vitaminas destacadas implica em problemas de desempenho. E até sobre isso estava pensando que às vezes a falta de uma vitamina já desencadeia na não absorção de um outro mineral. É tudo, né, interligado assim ao nosso corpo. E quem tira nossas dúvidas agora é o Eduardo Trevisol, que é médico veterinário e mestre em nutrição animal. Eduardo, bom dia para você. Bom dia, Pablo. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Ô Eduardo, até algo que eu já ouvi falar, né, para a gente entender como é que funciona bem.
parece que pela própria ração é difícil a gente ter algum tipo de suplementação, né? Seria mais pela água mesmo. Não, na verdade, Pablo, as nossas formulações, que são feitas em nossas fábricas de ração, elas já contêm todas as vitaminas, microminerais e macrominerais que os animais precisam, né? Então, um ponto que foi comentado bem importante na reportagem é que a gente trabalha muito no sentido de garantir que os animais consumam a nossa ração nas quantidades recomendadas, certo? Porque isso também faz com que garanta que ele consuma o mínimo de nutriente necessário para que não cause nenhuma deficiência, como foi comentado. Sim, isso não é o comum, né, a suplementação, né? A ração já tem que ter tudo isso, né? Mas aí hoje em dia existem várias conversas, inclusive, né, Eduardo, sobre, não sei nem se são suplementos, mas às vezes alguns promotores que só ajudam ali nessa absorção, né? Existem prebióticos, probióticos, imunomoduladores, ácidos. Quais que já estão mais avançados aí os estudos e mais difundidos no setor? Isso realmente é uma tendência mundial, né? Uma demanda até do mercado consumidor de produtos com menor uso de promotores de crescimento. Nesse sentido, existe bastante trabalho já na literatura científica, de universidades aí que têm pesquisado bastante. Por exemplo, o uso de probióticos, como você comentou, pré-bióticos, óleos essenciais e ácidos orgânicos, né? Que são produtos naturais e que têm o objetivo aí de manter uma integridade, uma qualidade intestinal para que esse animal absorva não somente os microminerais ou vitaminas, que é o assunto que a gente está comentando hoje, mas sim nos demais nutrientes também, aminoácidos e dentre outros, né? E quando é que a gente percebe, imagino lógico que é em peso, na formação do animal, mas que a gente precisa, quem sabe até chamar a atenção, né, o produtor aqui que nos assiste, chamar a atenção do meu extensionista, do meu veterinário, porque olha, tem alguns animais aqui que acho que estão meio um pouquinho desnutridos, não estão comendo bem, o que a gente pode fazer? Quando é que eu sei que devo chamar a atenção? Eu acho que a nível de granja, né, é muito importante o produtor ter esses registros, que são de praxe, na verdade, são comuns, né? São os registros de consumo de água, consumo de ração. Eu acho que o produtor ele consegue ter essa percepção de quando o animal está sentindo, está comendo menos ou está tomando menos água. E outro ponto muito importante é acompanhar até mesmo a qualidade das excretas, né? Se é visto que, por exemplo, em algum momento o animal pode estar apresentando algum quadro de diarreia, aí sim eu acho que é importante a intervenção, porque nesse sentido o animal não vai estar absorvendo os nutrientes que a gente está fornecendo via ração, né? Pelo menos uma boa parte deles vão estar sendo perdidos via excreção, certo? Tá certo. Então realmente na excreta, claro, né, já se observa ali que tem algo desregulado no intestino dele, né? E como é que isso funciona até nesse trabalho do dia a dia da integração? A empresa que já fornece também e deixa tudo certo para o produtor? Sim, existe sim. Todos os produtos são fornecidos pela empresa, né, neste contrato de integração. Até porque muitos dos mercados que nós vendemos hoje em dia existem exigências, né, regulamentares. Então, fica tudo na mão da própria empresa para tudo que for necessário fornecer aos animais, né? Nós garantimos aí sim as rações balanceadas com todos os micronutrientes que os animais precisam, e sempre que existe alguma necessidade de suplementação via água a nível de granja, o técnico vai estar em contato diretamente com o produtor e vai fornecer ao produtor e dar as recomendações necessárias para o uso. E para o nosso independente também que nos assiste, sempre me preocupo também com eles, também tem orientação aí de veterinários, viu? Para usar produtos, então, mais naturais, orgânicos, até porque aí você não vai impedir depois a sua venda para a indústria que só compra desse jeito. Certo, Eduardo? Obrigado pelas suas informações, viu? Imagina, obrigado a vocês pela participação. Até mais, tchau, tchau. Até mais, Paulo. Tchau, tchau. Agora vamos falar de um alimento que é muito rico em nutrientes para nós humanos. Ovo de codorna. Sabia que apesar de pequenininho assim, ó,
ele tem os mesmos nutrientes ou até mais que um ovo de galinha? Pois é, criar é ciência. O ovo de codorna é riquíssimo em proteínas e contém minerais fundamentais para o nosso organismo, como o ferro, o manganês, o cobre, o fósforo e o cálcio. Além de fácil digestão, o alimento tem baixa taxa de colesterol e uma impressionante quantidade de vitaminas A, B1 e B2, C, D, H e E. Para se ter ideia, um ovo de codorna equivale a 100 gramas de leite em calorias, proteínas e vitaminas. E por isso certamente nos dá energia e força para qualquer atividade. Surgiu até um papo de que o ovo de codorna seria afrodisíaco, mas não há nenhum estudo científico que comprove. Na comparação com o ovo de galinha, a diferença consiste na concentração. O ovo de codorna é considerado mais concentrado porque potássio e vitamina B1, por exemplo, tem mais nele do que no de galinha. É que proporcionalmente a gema do ovo de codorna é maior e é nela que estão os nutrientes. Legal, muito obrigado, né? E já sabe que hoje a gente fica por aqui, mas se vê amanhã, hein? Tchau, tchau! Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.